Se o colapso começasse hoje, 90% das pessoas morreriam em semanas. Não por falta de comida, mas por ignorância. Existem comidas que duram para sempre e podem te salvar em um colapso no Brasil. E o pior, a maioria das pessoas não faz ideia de quais sejam. O mundo não acaba com uma explosão. Ele apodrece. Primeiro some o caminhão, depois a prateleira, depois a esperança. As cadeias de suprimento viram lenda urbana. Supermercados viram túmulos iluminados por geradores falhando. E aquela data de validade na lata que você confiava? Uma piada criada por um mundo que não existe mais. Sobrevivência não é fé, não é sorte, não é coragem. É química, teimosia e comida feita para humilhar o tempo. Hoje você não vai aprender a estocar comida. Você vai aprender a estocar anos de vida. Você abre armários, confere datas, faz contas que não fecham. E então entende, a fome não vem como um ataque, ela vem como uma contagem regressiva. Nesse ponto, esperança não alimenta ninguém. O que alimenta é entender quais alimentos foram feitos, por acidente ou arrogância, para ignorar o tempo. Porque o tempo é o verdadeiro predador aqui. Vamos começar pelo básico da imortalidade alimentar. Não glamour, não sabor, não conforto. Química pura. 3 substâncias que transformam qualquer ambiente num inferno para micro-organismos: sal, açúcar e mel. Não são ingredientes, são armas. O sal não preserva por tradição, preserva por crueldade molecular. Ele rouba a água das células bacterianas até elas colapsarem. Sem água, não existe vida. Não existe apodrecimento. Não existe surpresa. Sal seco, selado, protegido da umidade. Não tem prazo de validade. Ele não vence. Ele espera. Pode estar em potes de vidro, plástico grosso, qualquer coisa que impeça o ar e a água de entrarem. Enquanto existir sal, existirão dias a mais para você. O açúcar faz o mesmo trabalho, só que com uma máscara mais amigável. Ele se liga às moléculas de água com força absurda, criando um deserto microscópico onde nada cresce. Pode endurecer, virar pedra, bloco, tijolo, não importa. Quebre, dissolva, consuma. Açúcar não estraga, ele apenas muda de forma para continuar existindo. E então vem o mel, talvez o maior insulto da natureza ao conceito de decomposição. Baixa umidade, acidez elevada, compostos antibacterianos naturais. O mel não apodrece porque nunca permite que algo viva dentro dele. Milênios enterrado e ainda comestível. O mundo cai. Impérios viram poeira. O mel continua lá. Depois disso, entramos na imortalidade dos carboidratos. O alimento que sustenta as civilizações quando tudo falha. Arroz branco, não o integral. O integral apodrece justamente por ser saudável demais. Óleos naturais são um convite à oxidação. O arroz branco teve tudo isso removido. Sem óleo, sem umidade, ele vira um fóssil comestível. Armazenado corretamente, sacos selados, absorvedores de oxigênio, recipientes rígidos. Ele não envelhece. Ele apenas fica em espera. Décadas depois, ainda vira comida quente, ainda vira energia, ainda empurra você para mais um dia. A mesma lógica se aplica à massa seca. Espaguete, macarrão, qualquer forma absurda de trigo duro, moldado para sobreviver. Umidade mínima, estrutura densa, zero espaço para a vida microscópica prosperar. Guardada sem ar e sem água, a massa não estraga, não azeda, não se rebela. Anos depois, quando você ferver água em qualquer coisa que ainda funcione como fogo, ela vai cumprir o mesmo papel de sempre: ocupar espaço no estômago e manter o corpo funcionando. Mas carboidrato não basta. O corpo exige proteína, e é aí que entra a comida mumificada em aço. Latas, carne, frango, peixe, coisas que um dia foram animais e agora são tempo comprimido. O processo de enlatamento mata tudo que poderia te matar e sela o resto num ambiente sem oxigênio. Não é bonito, não é elegante, é eficiente. Latas intactas, sem estufar, sem vazamentos, são cofres nutricionais. O cheiro decide tudo. Se cheirar errado, está errado. Se não, é mais um dia garantido. E então vem os grãos secos. Feijão, lentilha, grão de bico. Pequenas pedras de sobrevivência. Secos o suficiente para não permitir crescimento microbiano. Densos o suficiente para carregar proteína e fibra. Armazenados corretamente, eles não vencem, apenas endurecem o compromisso de existir. Demoram para cozinhar. Exigem energia, exigem paciência. Mas entregam algo raro no fim do mundo: força para continuar. Isso não é estocar comida, é estocar tempo. Cada quilo seco, cada lata selada, cada cristal branco é um insulto direto à entropia. E ainda não acabou. Porque sobreviver não é só não morrer de fome, é não deixar o corpo desmontar aos poucos enquanto você ainda está respirando.
E é aí que entram as latas esquecidas no fundo das prateleiras, aquelas que ninguém queria quando o mundo ainda funcionava. Frutas e vegetais enlatados não são conforto, são manutenção. São vitaminas presas em armaduras metálicas. O calor extremo do processo mata tudo que poderia estragar o conteúdo e o selo impede qualquer intruso de entrar. A textura pode se perder, a cor pode parecer errada, mas o que importa ainda está lá dentro. O corpo não negocia com a nostalgia. Ele só quer micronutrientes suficientes para não entrar em colapso. Escorbuto não liga se o pêssego virou purê. Ele só precisa de vitamina C para não te matar. E quando o dia começa igual ao anterior, sem horizonte, sem certeza, o corpo ainda exige energia constante. Aveia. Nada glamuroso, nada empolgante. Apenas sementes processadas o suficiente para não apodrecer e simples o bastante para durar décadas. Baixa umidade, pouca gordura, estrutura estável. Armazenada corretamente, a aveia não envelhece, apenas espera. Ela não te anima, não te conforta, mas mantém o motor funcionando. E às vezes, isso é tudo o que separa um sobrevivente de mais um nome esquecido. Em algum momento, você vai sentir falta de coisas que não existem mais. Laticínios, por exemplo. E é aí que entra o leite em pó, a sombra do que um dia foi leite. Sem água, sem vida microbiana, reduzido a partículas que só pedem uma coisa: permanecer seco. Bem armazenado, ele não estraga, apenas se torna cada vez mais distante da ideia original. Misturado com água duvidosa, não vai agradar, mas vai nutrir. Cálcio, proteína, gordura. Não é prazer, é função. Depois vêm os elementos que não são exatamente comida, mas sem eles tudo desmorona. Vinagre, ácido simples, brutal, implacável. Ele não conserva porque é tradição. Conserva porque o ambiente que cria é hostil demais para qualquer forma de vida se estabelecer. pH baixo o suficiente para dissolver ilusões. Vidro é o melhor abrigo. O vinagre não expira. Ele apenas continua sendo ácido enquanto o mundo tenta se recompor ao redor. E do outro lado da química, o bicarbonato. Alcalino, estável, silencioso. Não apodrece, não reage sozinho, não se importa com o tempo. Ele absorve odores, equilibra reações, resolve problemas que só aparecem quando tudo já deu errado. Estômago, limpeza, improviso. Pó branco que não promete nada, mas entrega quando você precisa. Química pura não morre. Ela apenas aguarda a aplicação. Tudo isso funciona por um motivo simples e cruel. Vida precisa de água, oxigênio e tempo. Você remove 2 deles e o terceiro perde o poder. Armazenar alimentos que nunca expiram não é mágica, é sabotagem ambiental. Você cria lugares onde micro-organismos não conseguem existir. Sem água, eles secam. Sem oxigênio, sufocam. Sem acesso, desistem. O alimento não vence o tempo. Ele apenas se recusa a participar do jogo. E é isso que uma despensa imortal realmente é. Um conjunto de recusas. Recusa em apodrecer. Recusa em acabar. Recusa em morrer, quando todo o resto já foi. Cada saco selado, cada lata intacta, cada pó seco é um dia arrancado do futuro. Não por esperança, não por fé, mas por entendimento. Quando o mundo acabar, e ele sempre acaba de algum jeito, quem sobrevive não é o mais forte, nem o mais rápido. É quem entendeu cedo que algumas coisas não precisam ser novas, bonitas ou saborosas. Só precisam durar. E agora, você sabe.